Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Agradecendo sempre a oportunidade de poder falar a vocês e agradecendo a caridade de vocês me assistirem. Falaremos hoje sobre erraticidade, colônias espirituais. Mas o que é erraticidade? Lá no dicionário nós buscamos e ele nos diz que vem de errante. E tem dois significados básicos. Um, que não tem residência fixa, que vive como nômade, andarilho. Ciganos, eram os nômades. E o segundo significado é como vadio, como vagabundo. Na definição espírita, erraticidade está mais alinhada com a primeira significação, no sentido de que o desencarnado ele está fora do corpo físico, não devendo ser associado com a comparação de alguém que comete erros. É um espírito inferiorizado, uma vez que entre os errantes estão entidades de todos os graus evolutivos, abaixo, é claro, dos espíritos perfeitos. A erraticidade, ela não é um sinal de inferioridade dos espíritos, pois há espíritos errantes de todos os graus, de toda a escala espírita. A encarnação, ela é um estado transitório. O espírito ele se acha no seu estado normal quando liberto da matéria, quando está na espiritualidade. Erraticidade é o estado em que se encontram os espíritos errantes, isso é, não encarnados, livre da matéria e em processo de evolução. Durante o intervalo de suas existências corporais, entre uma encarnação e outra encarnação. A duração em que o espírito permanece na erraticidade e as condições dessa vivência variam, havendo até relação direta com o adiantamento espiritual de cada indivíduo e das suas necessidades evolutivas. Essa permanência ela pode durar muito pouco ou custar longo tempo. Não é o mesmo estado de que gozam os espíritos puros, aqueles que já percorreram toda a trajetória evolutiva. Que é grande essa trajetória, mas é o caminho nosso, do nosso dia a dia. Estes não precisam mais reencarnar, ou seja, os espíritos puros, para fins de aperfeiçoamento. Esses então eles desfrutam já de uma plenitude da vida espiritual. Mas para onde vão os espíritos quando estão na erraticidade? O espírito deixando o corpo, a alma, que é o espírito encarnado, então a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por uma nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, isso varia muito, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Os não encarnados, ou os errantes, não ocupam uma região determinada e definida. Não. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, convivendo aqui com nós, vendo-nos e acotovelando-nos a todo instante. É toda uma população invisível movendo-se em torno de nós. E qual é a duração de permanência na erraticidade? A fim de alcançar a perfeição, a que
todos os espíritos estão destinados, as individualidades precisam desenvolver suas capacidades intelectuais e morais. Porque todos os espíritos têm o mesmo caminho a percorrer. Quando Deus nos criou, Ele deu essa missão a nós. Então uns vão antes, outros vão mais lentamente no seu adiantamento. Razão essa porque passam pelas tantas e necessárias experiências reencarnatórias. A reencarnação não é necessariamente imediata, podendo assim haver um intervalo mais ou menos longo. Como eu disse, depende muito de cada espírito. A duração da erraticidade tem relação com a justiça das coisas, das necessidades do espírito, em que está ainda em evolução, e das circunstâncias provocadas por suas ações, em face do seu livre-arbítrio. O espírito errante, ele precisa andar pela estrada evolutiva. A erraticidade, que pode durar de algumas horas a milhares de séculos, é necessariamente temporária. E mais cedo ou mais tarde, o desencarnado terá de voltar a uma vivência reencarnatória aqui no nosso mundo. Como tudo na natureza tem a sua razão de ser, a duração da erraticidade obedece às circunstâncias do mundo ao qual o espírito reencarnante está vinculado. A estrutura física dos mundos superiores é mais sutil. As condições de sobrevivência são bem agradáveis. E os corpos dos seus habitantes menos materializados, possibilitando assim que seus encarnados desfrutem facilmente de suas faculdades espirituais. Como se estivessem em profundo transe mediúnico, acessando o mundo dos espíritos, a morte e o processo reencarnatório aí são menos trabalhosos, e por isso a passagem de uma para outra vivência reencarnatória, claro, é quase sempre imediata. Por outro lado, nos mundos menos evoluídos, os espíritos têm corpos mais grosseiros, mais pesados, sofrem limitações físicas e passam pelo processo de morte e renascimento, com mais complicações. Faz-se necessário, então, um intervalo na erraticidade mais ou menos longo, para que o reencarnante possa melhor condicionar seus planos evolutivos. Mas será que essa duração depende da vontade do espírito apenas? Ou ele pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns é uma punição que Deus lhe impõe. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem os estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se como proveito. Como os espíritos progridem, então, na erraticidade? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhe inspira ideias que não tinham antes.
E os espíritos errantes são felizes ou são infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujos princípios conservaram, ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito prevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o seu desejo, o que constitui para ele uma punição. O espírito, na erraticidade, pode melhorar-se muito, conforme a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Mas é na existência corporal, aqui encarnados, que ele põe em prática as ideias que adquiriu na erraticidade, lá na espiritualidade. Nesse plano de ascensão espiritual, os errantes podem receber certas incumbências de entidades elevadas e realizar missões para promover o bem comum. Dentre estes estão os benfeitores que inspiram a humanidade, por exemplo, para a propagação do espiritismo, para possibilitar o refazimento dos reencarnantes. Há no plano invisível infinitas habitações temporárias, estações de repouso, estações de tratamento, chamadas de mundos transitórios, também conhecidas como colônias espirituais. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de acampamentos, de campos, onde descanse de uma longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Os mundos transitórios possibilitam o agrupamento de inteligência e força que aí constroem verdadeiras oficinas de aprendizado e de trabalho colaborativo em prol da evolução dos que lá estanciados, e ainda daí podem estender semelhantes benefícios a outros mundos. Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores, e aí então chegar à perfeição que os eleitos atingem. Os mundos transitórios, eles cumprem ainda o importante papel de ajudar no planejamento da reencarnação, estabelecendo laços de amizade, de cooperação entre os espíritos, aqueles desejosos de progredir, e benfeitores já experientes no caminho da evangelização, não estando mais sujeitos ao processo reencarnatório. Os espíritos puros não se enquadram entre os errantes e gozam a plenitude da vida espiritual. Desfrutam de felicidade inalterável, porque não se acham mais submetidos às vicissitudes da vida material. Colônias espirituais nós temos aqui sobre o Brasil. Existem inúmeras colônias espirituais espalhadas sobre o nosso país, em vários estados, como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e parte de São Paulo. Algumas são
muito antigas e trazem na sua superfície o registro de milhões e milhões de anos atrás. Essas colônias, elas ficam localizadas em sua grande maioria dentro da atmosfera terrestre. E em muitas delas, os habitantes ainda estão presos ao karma planetário, necessitando, pois, das nossas melhores vibrações, para que o trabalho dentre delas possa transcorrer de forma harmoniosa, de forma eficiente. O conhecimento da existência de cidades espirituais somente foi aceito, entendido amplamente na nossa era e na nossa sociedade ocidental a partir dos gregos, com a existência lá do templo lá do Olímpio, da morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam, conspiravam. Quem ainda não ouviu falar sobre a colônia Nosso Lar? Com certeza, o livro mais lido do André Luiz, Nosso Lar. Cidade espiritual na esfera superior, consagrada à educação e ao reajustamento da alma. Uma antiga fundação de português distinto desencarnaram no nosso Brasil no século XVI. A colônia é essencialmente de trabalho e de realização. Ela divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Lá na espiritualidade existem as organizações, tanto quanto existem as organizações aqui no nosso mundo. Nós trazemos esse aprendizado para fazermos a organização do nosso mundo através da vivência nossa na espiritualidade. E o nosso lar, segundo a espiritualidade nos diz, ela fica ali na região do Rio de Janeiro. Os ministérios da regeneração, do auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, estão próximos das esferas terrestres. Os Ministérios de Elevação e o da União Divina estão próximos ao plano superior, visto que a cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros, eles localizam-se no Ministério da Regeneração. E os mais sublimes, no da União Divina. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração, eles constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e muita iluminação. As atividades na União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, essa comanda todos esses ministérios. Por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo o da alimentação, da distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros tantos. Nela, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que os servidores não fiquem
mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que se refere ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. A verdade é que existem milhares de colônias em torno da Terra, em determinadas faixas de vibração e em torno de todo o nosso planeta. Cada uma faixa vibratória, tanto que nem todas as colônias podem servir de hospitais ou escolas de ensino. Algumas há que foram construídas por espíritos inferiores também. Lembrando sempre que o espírito ele pode ter inclinação má e nem por isso deixar de ser inteligente. E que tudo é feito com a permissão de Deus. Tudo. Que construíram eles verdadeiros monumentos em torno de suas inclinações ao mal. Como é o caso da conhecida cidade de A Cruzada, relatada no livro Francisco de Assis pelo espírito Miramês, que é uma cidade espiritual diferente. Para que o Cristo descesse à Terra e encarnasse entre nós, era necessário que engenheiros celestes limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos veio à Terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até ao limite do impossível. As cruzadas e depois a Inquisição foram instituídas no planeta por esses espíritos. A cidade era assim chamada porque sua planta era em forma de cruz, que se quebrava nas ruas, nas suas 4 hastes, sendo que em cada uma delas foi criado um reino, cada qual comandado por um príncipe e um imediato. A cidade do nosso lar. Existem 2 desenhos que nos mostram como é essa cidade. Ela tem um formato de estrela. E onde, bem no centro, está a governadoria. E ao redor está todos os ministérios que nós falamos. Depois dos ministérios, um pouco mais afastado, já tem outras habitações que são dos trabalhadores ligados aos ministérios. O primeiro é totalmente uma estrela. Esse segundo desenho, é bom até pesquisar para vocês conhecerem. Ele engloba muito mais além, os conjuntos residenciais são maiores, que embora ainda destinado aos trabalhadores do Ministério, pode ser adquirido por esse através de bônus horas, que nós ouvimos tanto, e são suscetíveis à transmissão hereditária. Nós não somos dono. A partir do momento que os ministros vão chegando, eles vão substituindo os outros que partem para outros mundos. Da governadoria, que é o centro, partem as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes, que são os 6 ministérios. Assim a cidade ela está dividida em 6 módulos, cada módulo um ministério. Cada um deles partindo sempre da governadoria, junto à qual se eleva a torre, que cada ministério configurando-se como centro administrativo. À frente deles está a grande praça que circunda e que, para que se avalie o seu tamanho, para termos uma noção da extensão desta cidade, ela está apta para receber
com toda a comunidade, 1 milhão de pessoas. Além da praça, temos os núcleos residenciais que se destinam aos trabalhadores de cada ministério, sendo que os mais graduados residem mais próximos das praças e do centro administrativo. Essas casas, elas pertencem à comunidade. E se um trabalhador se transfere para outro ministério, deve mudar-se também para residir junto ao seu novo local de trabalho. Aí ele acaba deixando essa residência para o próximo que vai substituí-lo. Nos espaços entre os núcleos habitacionais, correspondente ao ministério vizinho desse, existem grandes parques arborizados, onde se erguem outras construções destinadas ao lazer e serviço dos habitantes. Circundando toda a cidade de nosso lar está a grande muralha protetora, onde se acham assestadas as baterias de proteção magnética para a defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores. É uma cidade extremamente organizada, protegida. Algumas observações de André Luiz sobre o nosso lar. O irmão Lúcio fez quanto pôde a fim de trazer aos amigos domiciliados no plano físico alguns aspectos do nosso lar. A colônia de trabalho e reeducação a que nos vinculamos na espiritualidade, especialmente o plano piloto que lhe diz respeito. Convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade, habitada por homens e mulheres, jovens, adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias, cidades espirituais, porém existem as centenas em torno da Terra, obedecendo às leis que lhe regem os movimentos de rotação e de translação. Nas colônias, as cidades ou colônias parques, que gravitam em torno do plano físico para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características que lhe conhecemos na crosta da Terra. O Chico Xavier também ele nos dá uma pincelada sobre o nosso lar. E lá no Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Abacelli, no texto Umbral, ele comenta sobre a erraticidade. E ele diz que várias vezes ele visitou, juntamente com o Emmanuel e André Luiz, as regiões do umbral. Ele não viu por lá uma criança sequer, mas pôde observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos, mais pais do que mães. Muitas mulheres são vítimas de seus maridos. Foram abandonadas por eles, lutando sozinhas com a educação dos filhos. É um caso difícil. A reencarnação para muitos espíritos é um processo doloroso. Quando vemos pessoas trabalhando com a criança, sinceramente empenhadas na sua educação, são espíritos que reencarnam com a missão de resgate. A gente costuma dizer que se trata de espíritos missionários. Estão na missão de quitar o débito. O umbral é a erraticidade.
mencionada tanto pelo Allan Kardec na codificação espírita. Os espíritos sofredores, os espíritos errantes, que não conseguem elevar-se às regiões superiores, permanecem na expectativa de um novo corpo. Há espíritos que reencarnam de qualquer jeito. Não dá para escolher família, raça, sexo. Isso há espíritos assim, outros não. Mas não existe nenhuma relação entre estado de erraticidade e inferioridade espiritual. É claro que somente os espíritos puros, porque estão fora do grupo de espíritos errantes, mas todos os outros espíritos que têm caminho a percorrer nas lutas da evolução. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus estejam sempre presente em vossas vidas, no seu caminho, na sua jornada, no seu caminhar. Sempre com a luz de Deus, sempre com a luz de Jesus, sempre com a luz da espiritualidade maior. Que possamos entender um pouco mais. Esse é um tema que exige muito estudo. Se aprofundar bastante numa leitura que nos esclarece, que nos dá o conhecimento. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço.